Alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde nós vamos desconstruir os pilares de uma carreira de sucesso, tijolo por tijolo. Dessa vez, Pedrão, estamos de novo aqui no nosso estúdio, Nutella, agora reformado. Desde que a gente reformou, a gente não quer mais sair daqui. Inclusive, se você está acompanhando a gente só no Spotify, corre no YouTube que tem os episódios na íntegra e também tem cortes selecionados. A gente não é tão feio assim, eu sei que é coisa de radialista. Só convidado, né? Não, fica de boa. Ficar... Mas corre lá para assistir os vídeos que estão bem legal. E que bom hoje que a gente tem uma especialidade que nunca apareceu por aqui, porque vira e mexe rola umas dobradinhas, mas hoje a gente vai conversar com o Dr. Pablo Veloso, coloproctologista. Prazer te ter aqui, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que fico muito feliz de poder falar dessa especialidade que eu sou extremamente realizado e vai ser bom conversar um pouquinho com vocês. Olha, eu tenho certeza que é uma especialidade que os alunos conhecem pouco, viu? Porque eu mesmo acho que assim, né? A gente fez Santa Casa, uma escola cirúrgica forte e tal. Sim. Mas é difícil você ver alguém assim, um cara que tá no quarto, quinto ano, às vezes os caras, não, vou ser cirurgião e tal. Isso ele tem claro, mas talvez às vezes a sub, né? Uhum. Não, eu vou ser coloproctologista. Difícil você ver alguém. Exatamente. Né? No interno, pensa em fazer barriga. Exato. Né? E tem uma história também muito interessante. A cirurgia geral se mistura com a coloproctologia a ponto das pessoas falarem, é geral. É geral, exato. É geral. Então não aceitam tão bem ainda. E até na faculdade mesmo a gente percebe isso. Que a coloproctologia acaba sendo dada muitas vezes pelos professores de geral. Exato. Entendi. O professor da geral faz o... E conta pra gente, já que você levantou a bola da faculdade, como é que foi esse desejo de ser médico, que você passou, foi lá em Santos, né? Como é que foi isso aí? Foi uma história boa, porque o meu pai é médico. Uhum. Então, você sabe muito bem, quando a gente tem um pai médico, a gente tem aquela questão de admiração, né? E eu sempre pensei que seria medicina. Eu acho que eu nunca tinha pensado em outra... Nunca teve outra opção. Nunca tive outra opção. Eu lembro de pequenininho, indo com meu pai passar visita e eu levando uma maletinha de Lego. Ah, que legal. Sabe? Que ele usava maleta, então eu queria usar maleta também. E aí fui trilhando esse caminho. Na parte de colegial, eu lembro que sempre estudei muito, mas eu nadava também. Ah, você fez natação? Fiz natação. Oh, também fiz natação. Pé do time. Bom demais. Vocês nadavam no aberto? Aí é diferente. Eu competia, eu cheguei a competir, brasileiro. Ah, nossa, paulista, é nadador de verdade. Eu sou nadador universitário. Mas conta, poxa. E na época que eu nadava, eu tinha como prioridade a natação. Uhum. Então, quando eu tava terminando o segundo ano do colegial, eu falava, cara, eu não vou conseguir estudar o tanto que eu vou precisar para ir para medicina. Né? Então, eu já tinha Teve que fazer noção. essa escolha? Tipo assim, abrir mão da natação para poder estudar? Tive. Eu tive que tomar essa decisão no meu melhor ano da natação, que eu fui campeão brasileiro de 1.500. Nossa. Brasileiro não, paulista. Nossa, 1.500 é natação 1500. de verdade. 1.500 é natação sofrida. Nossa. E ganhei o paulista no final do ano, e aí comecei o terceiro ano, e o terceiro ano é aquela coisa puxada, de manhã, que tem que se dedicar. E a natação também pesando, eu falei, cara, não vai dar certo, eu vou ter que fazer uma escolha, e aí eu acabei falando, não, vou parar a natação. Vai ser medicina mesmo. Muito legal que foi realmente uma escolha de carreira, né, pra você, porque Foi. você se viu diante de, será que eu tento uma vida de atleta? Não faz sentido, Brasil complicado, vou pra medicina, foi uma decisão. Foi uma coisa que eu pesei muito mesmo, essa questão da vida, de atleta, e eu queria medicina, eu sabia que eu ia ter que sentar a bunda e estudar, né? Não tinha como fugir disso. Não tinha muito jeito. E aí eu parei, decidi que no terceiro ano ia estudar, então eu tinha na minha cabeça, na minha pobre cabeça, na minha ilusão, que eu sentando a bunda e estudando, no final do ano, pelo menos nas particulares, eu ia passar. Um aninho basta. Não, eu dou conta, eu vou passar nas particulares. Eu sou bom. Não, pô, tô me esforçando. Minha mãe fala que eu sou bom, né? Era atleta. Eu sou mais inteligente então, que meus focar, amigos. Isso aí é. E o foco vai dar certo. Tomou um nabo. Tomei o nabo. E aí eu falei, puta, vou fazer cursinho, ou estudar um ano de cursinho. E quando eu tava no cursinho, eu comecei a ver as pessoas que estavam lá, o gabarito das pessoas que estavam lá, como que era aquele negócio de estudar, de fazer simulados e prestar as provas, e todo mundo só falava disso, vivia no cursinho, né? Vocês fizeram também? Eu fiz também. Foi bem nessa pegada, meu. Era mesmo. cursinho 24 horas por dia. Cara, eu olhava e falava, eu tô achando que isso não é pra mim, não. Talvez eu não consiga passar em medicina. Uau. Eu tive dúvidas. Eu tive essa dúvida. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou prestar outra coisa.
não vou prestar medicina. E assim, eu tava tudo focado, estudando medicina, Aí eu falei, vou prestar geografia, ciências políticas, ciências da terra, que é geografia integrado com geologia. Que viagem. Humanas Forte. E eu tinha certeza que era isso. Falei, cara, vou fazer isso. Meus pais ficaram meio ressabiados. Meu pai falou, Pablo, tu tá ficando louco, né? Pai médico, né? Tu tá muito doido. Mas aí, eles ainda assim... Apoiaram. Isso que falaram, pai, né? Não, beleza. Legal. Mas meu pai falou o seguinte, tu vai prestar tudo isso que você quer, dos lugares que você quer, vai prestar ciências políticas, eu levo você para fazer, mas eu quero que você preste um vestibular em Santos de medicina. Obrigatoriamente você vai fazer esse, se você não passar, tudo bem, mas eu quero que você faça. Justo. E eu falei, tudo bem, é a regra do jogo, né? Então vamos lá. Prestei todos os vestibulares, fui passando em todos. Quando eu cheguei para prestar Santos, eu prestei Lusíada. Né? Quando eu cheguei para prestar, eu tava muito tranquilo. Nem é isso que eu quero! Sem peso, né? Eu tava tranquilaço, eu tava sossegado. Eu falava, se der certo, deu. Se não der certo, tudo bem. Não, os outros, e não é medicina mesmo que eu quero. Fui pra prova sossegado, fiz uma puta prova. A prova foi... Sabe quando você olha aquelas questões que você já cai sabe, tudo que você sabe, como né? luva. O tema de redação, o tema que você já escreveu. Não, é perfeito. É o sonho. Não, aí foi assim. Aí eu terminei o vestibular, né? Ainda faltava, acho que a Unicamp. Falei, não, vou prestar. Mas já comecei com aquele negócio. Falei, eu acho que deu, hein? Agora eu quero, né? Quando eu achava que ia dar, eu não queria, mas agora que acho que dá, eu quero. Eu acho que deu. E aí, eu só pensando sozinho isso daí. Não tava nem falando com ninguém nesse pensamento. Aí ia sair no Jornal da Cidade o resultado. Eu lembro que foi uma noite que eu nem dormi. E aí, eu fiquei acordado lá embaixo esperando o jornaleiro jogar, que eu moro em casa, lá em Santos, né? Você morava lá? Eu morava lá. Que massa. E aí jogaram o jornal, peguei, falei, porra, eu passei em 19º. Estourou. Lugar. Aí eu parei, pensei, falei... Será que eu mostro meu pai ou eu rasgo o jornal? Eu mostrei pro meu pai, falei, ô pai, eu acho que deu, viu, mas será que você paga a faculdade pra mim? Ainda fez essa pergunta, ele falou, lógico que eu pago. Eu falei, porra, vou entrar em medicina, eu acho que é isso mesmo que eu quero, se não quiser, depois... Os outros fica mais fácil de passar, tá lá. Né? Mas foi isso, foi desse jeito que eu acabei entrando no vestibular. Foi o único de medicina daquele ano que eu prestei. Que legal, era pra ser mesmo. Legal demais. Daí, imagina, medicina já é legal, já é um mundo à parte, na praia ainda. Na praia. E eu acho que foi no melhor lugar que eu poderia ter feito, com as melhores pessoas que eu poderia ter feito, ainda estando em casa. Foi muito bom. Esse período da faculdade foi bem legal. Sensacional. E como foi começar a faculdade e a cirurgia se apresentando para você? Isso já foi uma vocação que você tinha desde o começo? Você tinha aversão? Qual foi? Era humanas, não tinha como ser cirurgia Exato, de né? Tem que ter alguma coisa tem que ter mudado aí. Mas tu sabe que humanas eu gostava de estudar? Sempre igual. Mas eu acho que, sabe, Eu isso achava que a gente gostoso. tem discutido muito mesmo. Que às vezes a gente olha pro cara, né, e acho que é uma questão muito do viés, e a gente tem sempre brigado com isso. Que às vezes o pessoal, a primeira pergunta que faz quando vai falar da escolha da especialidade, e aí, é clínico ou é cirurgia? E na verdade o bom médico é aquele que, se ele é um bom, ótimo cirurgião, escolheu cirurgia, mas ele tem um lado clínico forte, ele sabe conversar com as pessoas, não é só porque o cara gosta da resenha que ele tem que ser clínico e por aí vai, né? E é justamente isso. Foi mais ou menos assim que aconteceu na faculdade. Na faculdade, eu acho que até o meu viés gestão já se apresentava. Então, eu fui o representante da turma. Aí eu fui para onde? Fui para o diretório. Aí trabalhei no ensino do diretório. E eu sempre pensei em cirurgia. Né? O meu pai é cirurgião. Tá. Então, eu falava, cara, é cirurgia. Não sei o quê. Né? Mas é cirurgia. E quando eu estava dentro da faculdade, uma das coisas interessantes foi que no internato eu vivi todos os estágios. Então, cara, no DGO é muito forte lá em Santos. E foi um estágio que eu vivi também. Eu fiz muitos partos, plantões eu me entregava. Então, me balancei por outras áreas e a gente acaba tendo alguns vieses pelas faculdades pelo que é forte na faculdade. Com certeza. Né? Então, a gente vai aprendendo. Eu amo infectologia.
né? Um dos estágios que a gente passa é no Emílio Ribas, então a gente fica um mês no Emílio Ribas. Putz. Não tem como você não gostar. não gostar ou não se apaixonar de alguma forma. Então, dentro do que eu fui vivendo na faculdade, conheci a geral de lá, de Santos, do próprio internato, e já tinha contato com pessoas que estavam fazendo, que eram da faculdade, veteranos, e eu falei, cara, é aqui, é no Guilherme Álvaro, nesse serviço que é estadual, que eu quero ficar, né? E foi mais ou menos assim. Então, a gente já era aqueles internos que super se entregavam e que... De plantãozinho, eu ficava lá, queria brigar para ver quem subia pro centro cirúrgico, pegava os traumas. Cirurgias, vamos ver, putz, complicou o paciente, vamos ficar até mais tarde, mais umas horinhas horário. Dá o gás. Então, a gente já teve um contato muito grande, na época do internato, com os chefes, com o staff que cuidavam da residência. Então, isso foi muito legal, porque quando a gente chegou na residência, na hora da residência, já... Também era uma progressão natural, assim, já sabia mais ou menos o que queria. Eu sei bem como eu fiz clínica na Santa Casa. Eu e o Gui estava até conversando isso, né? Gui, conta aí da tua preocupação para começar a residência. Eu começo agora, começo semana que vem. A gente tá gravando em fevereiro. E eu vou começar no HC, eu fiz Santa Casa como faculdade. Daí eu tava falando pro Pedro, falei, agora eu vou ter que ir hoje lá. Eu cheguei aqui, o Gui, assim, sério, Gui, o que foi? Você acabou de ser um cara ansioso, né? Eu já tava pensando, tipo, eu tenho que ir lá um dia antes com alguém, porque eu não sei qual escada que sobe, sabe? Onde é o banheiro, onde é que pega a água, eu não sei. Mas tem uma péssima notícia pra você vai se perder. Você vai continuar se perdendo, ó. Um tempo passo. Mas é uma delícia, eu adoro essa sensação de... Eu fico ansioso, mas eu gosto, sabe? De não saber, de ser novo num lugar. É uma ansiedade do bem. Eu só tenho a aprender lá, não tem como... Mas quando você se familiarizar onde você for ser o bebedouro, aí você vai trocar de estágio. Ou então, quando você decorar um caminho, eles vão estar reformando e você perdeu aquele único caminho de referência que você tinha. Exato. É isso que é R1, velho. Essa é a definição. Mas então, já que cirurgia foi uma escolha, assim, acho que natural pelo que a gente está conversando e tal... como é que foi, então, passar na residência, aí durante a geral começava a pingar algumas já escolhas? Teu pai fez alguma sub? Ele ficou em geral. Ele ficou em geral. Isso, ele ficou em geral. Quando eu entrei na residência, a gente já conhecia todo mundo lá, e o forte de lá acabava sendo o aparelho digestivo e geral mesmo, né? E começou a ser algo que me encantava, que falava, cara, eu vou ser barrigueiro. É muito legal, não tem como. Não, vou ser barrigueiro. E eu gostava muito de esôfago, cara, eu lembro disso. Sério? Eu lembro. Um aqui em cima, outro lá embaixo, vai. Não, pois é. Um tá próximo do olho de cima, outro do olho de baixo, tá tudo certo. O cara gosta das extremidades. Quase. E eu falava esôfago, mas eu comecei a pensar no pós. No que vai ser, como que vai ser o mercado, no que eu vou trabalhar, qual que vai ser... Como é a vida de quem se especializa em esôfago, né? Exatamente. É uma boa pergunta, que eu também não sei. Como é que é? A pessoa vai fazer... É difícil. Vai fazer São cirurgias grandes, vai fazer aparelho digestivo. Sim. São cirurgias grandes, né? São sempre grandes e depois toradas. do aparelho digestivo que o cara tem o chefe do esôfago, né? E o cara se especializa um pouco mais nisso. Aí é só torada. E aí, quando eu acabei entrando na geral, eu acho que eu tive... muita sorte de algumas escolhas que eu fiz. Que no fim das contas, também não vou dizer que foi sorte, porque foi tudo muito bem pensado. Todo mundo fala sorte, né? Essa sorte. Mas não, eu até acho que foi muito bem pensado. Porque eu terminei o segundo ano, ainda eram 2 anos de geral. Sim. Né? E eu falei, cara, eu acho que eu quero mais um pouco. Né? Eu quero continuar um pouquinho mais, eu quero ver um pouquinho mais, quero operar um pouquinho mais. Aí eu fiz o ano geral avançado. Lá em Santos mesmo. Lá em Santos mesmo. Que legal. Só que no que eu tava, eu ia tomar essa decisão, eu falei, cara, já é um lugar que eu conheço, já é uma dinâmica que eu conheço, eu acho que eu preciso, e eu tenho essa inquietude do que eu posso fazer para me aperfeiçoar e de não me sentir que tô parado. Eu tenho esse problema. Tipo, você sentiu que já tinha absorvido muito dali? Eu senti que tinha absorvido muito, eu achei que ainda poderia absorver, mas eu tinha medo de me sentir estagnado. Conhecer algo novo, ponto final, é isso. E aí eu conversei até com a minha chefe na época, falei, cara, eu acho que eu tô querendo fazer, junto com o meu R3, uma pós no Círio de coloplâncton. Que é aquela pós mais teórica, que ficava, eu acho que era uma quinta, sexta, sábado e domingo do mês. Então era mais baseado na teoria, era muito teórico. Mas eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer em coloprocto, que é uma área que me interessa, para eu poder ter uma vivência maior, entender mais sobre a área. E eu vou estar no meu R3,
né? Eu vou associar isso. E nesse mesmo ano eu decidi que ia fazer bastante curso. Então eu fui por ICAD, fazer curso de vídeo. Então eu não queria ficar simplesmente parado. Porque como é R3 tem menos trabalho que como é R1. Sim, com pelo amor de certeza. Deus. Já é o R3, Já é outra história. Por favor. Então, sendo dessa forma, eu fiz nesse meu ano a pós em coloprocto do Sírio, junto com muitos cursos que eu fui somando, e eu terminei o R3. Mas eu pensava justamente nisso. Eu falava, o que eu posso fazer para melhorar meu currículo? Para ser um currículo bom, para ser um currículo diferenciado e eu não me sentir parado. Então era isso, eu tinha muito esse pensamento. Mas você é especialista em coloprocto pela pós e depois prestou prova de título, você fez residência? Não, eu fiz residência depois. Não, então sabe o que me chamou muita atenção na sua história? Eu e o Gui, a gente também tem conversado muito sobre isso, que assim, os alunos às vezes olham, né, e alunos / residentes, e eu e o Gui estamos exatamente nessa fase, que parece que assim, às vezes o programa, né, a residência ou a faculdade precisa te entregar tudo no sentido de você poder saber todas as opções, né? Então, por exemplo, da forma como você está mencionando, talvez durante a sua residência você teve um estágio de coloprocto, mas talvez ele não englobou tudo que você precisava para tomar essa escolha. Então, cabe a gente reconhecer talvez que, olha, eu tenho interesse, não tem problema algum, eu defini que eu vou parar um ano e a gente tem usado muito isso. Não é ano parado, é um ano para você construir o teu currículo, para você construir... Isso é perfeito, isso é perfeito, não tem ano perdido. Isso eu converso muito com os meus plantonistas que trabalham comigo no São Luís Morumbi. Justamente disso, que muitos falam assim, eu vou trabalhar um ano e... Tá, tudo bem, você vai trabalhar um ano. Mas o que você está fazendo além disso? Você vai prestar a prova no final do ano? Tá, você já decidiu o que é? E o congresso, você foi? E a produção científica? Como você vai fortalecer o seu currículo nesse ano? Inclusive, uma dica aí para quem está nos ouvindo, quando eu estava fazendo as entrevistas das provas de residência no final do ano passado, a primeira pergunta que me fizeram numa das provas práticas foi: você se formou num ano e agora passou um ano, né? O que você fez nesse ano? Foi a primeira pergunta que eles fizeram. É lógico, já. E isso diz muito sobre você, porque você ser um aluno que faz liga, você ser um aluno que, publicou uma outra coisa, legal, mas assim, e agora que você não tem incentivo nenhum, que é por você? É você com a sua carreira. E é teu currículo. Exato. Ninguém vai tirar de você. E não surge oportunidade. O pessoal te convida para participar. Não, você que quer. Não, às vezes até surge se você der sorte, mas hoje não é o comum, né? O comum é você eu tenho um veterano que me chamou para fazer alguma coisa. Não, você tá lá. Não, bem legal. Sem vínculo. Fortalecer currículo é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E eu acho que foi mais ou menos isso. E, claro, quando eu fiz a pós de coloprocto, é absolutamente teórica. Sim. Absolutamente teórica. Mas eu já comecei a traçar algumas coisas que eu queria. Então eu já sabia. Mas foi em algum momento ali, você viu um clique, você foi coloprocto, foi durante uma nas aulas? Eu tinha um chefe da residência que focava mais em coloprocto. E aí com ele fazia retossigmoidoscopias, né? Eu era o R3 que acompanhava ele, então estava sempre junto nisso daí. Então eu acabei juntando a parte teórica. E aí, quando eu terminei o R3, eu falei, não, de fato, a vivência de uma residência é outra história, não dá para comparar. Então, eu já sabia que eu queria prestar a residência na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, e eu já sabia que a chefe da residência era a doutora Magali Gêmeo Teixeira, que é uma sumidade na doença inflamatória intestinal. Então, eu ainda falei, cara, meu TCC dessa pós vai ser no quê? Você conhece, hein? Tá jogando xadrez. Mas é isso. Lógico, tu já sabia onde eu queria, já sabia onde eu ia. Nossa, quantas dicas valiosas. Porque às vezes a gente pega qualquer um, né? Você vai olhar para onde você quer ir, mas você não pensa com quem você vai se relacionar lá, como é que vai ser esse papo, né? E obviamente que doença inflamatória intestinal é uma coisa que pode chegar no seu consultório, então não é algo que, eu fiz isso só por causa dessa professora. É um conhecimento que você está agregando, currículo, conhecimento nunca vai embora, mas ao mesmo tempo também foi valioso nesse sentido, né? Então você está só simplesmente juntando o útil ao agradável. Não, foi totalmente valioso. Então, quando eu prestei para coloprocto, eu já entrei no fim do R3. No fim do R3, aí eu mudei para São Paulo. Quando eu estava já no finalzinho do R2, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no São Luís Morumbi. Isso eu queria, antes da gente embarcar na coloprocto, eu queria agora, para quem está ouvindo, quem pensa em cirurgia geral, como que foi para você
terminou a residência, você agora era um cirurgião, como que você trabalhava? Você estava também fazendo pós aqui, descendo, subindo toda que ele hora? ainda estava numa outra residência, né? Mas não era um R+. Quando eu terminei o R2, eu comecei a fazer uns plantõezinhos de geral lá em São Vicente, em Cubatão. Só lugar tranquilo, eu imagino. Só lugar tranquilo. Mas eu vou te dizer, plantão de geral nunca me deu Não uma era. pegada de puta que legal, plantão de geral. Não era muito a minha praia, sabe? E aí, quando eu tava no final do R2, sim, porque médicos também tomam calote, né? Opa! Então, eita, Tomamos nós. Cada vez mais. Aí eu comecei a dar plantão aqui em São Paulo. Né? Legal. Esse mesmo chefe meu da Coloprocto trabalhava aqui em São Paulo, nesse lugar, falou, vem. Então comecei a fazer, tava no R2 de cirurgia geral e fazia bate e volta para dar plantão noturno e chegar no horário para passar a visita. Então foi um período... Eu não sei como eu tinha essa disposição, acho que era novo, né? Não sei como eu não dormi na estrada, né? O famoso não sei como eu não dormi. Eu era jovem, eu acho que contribuiu. Mas aí eu comecei a dar plantão aqui em São Paulo. Então, quando eu fui prestar a prova de Coloprocto, eu já sabia onde eu queria ficar, já sabia aonde eu iria dar plantão. Nossa, olha, já conhecia o serviço já conhecia, já estava em casa. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu continuei trabalhando no São Luís do Morumbi. E eu trabalhava como plantonista mesmo, atendendo gripe, não só a cirurgia, né? Mas eu era muito feliz lá e aí que começou a ter uma visãozinha sobre gestão. Foi já durante, então, a residência de Coloprocto? Foi durante a residência de Coloprocto, porque meio que a gente tinha algumas definições de chefe de plantão. Né? Então, o chefe de plantão tinha que algumas responsabilidades, ajustar algumas coisas, responder algumas demandas, e sempre foi algo que me chamou a atenção, esse negócio de liderar, de entender, né? De não fazer porque é. Por que tem que fazer? Qual que é o motivo de que se tem que fazer isso? Né? Não só aquele cabresto na tua frente, e é isso porque pronto, acabou. Sim. Né? Então, eu sempre fui aquela pessoa meio questionadora, chata, mas... aí eu, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no continente de São Luís, terminei Coloprocto. Coloprocto são 2 anos? São 2 anos. São 2 anos? São 2 anos. E aí a parte interessante, que de fato, né, na residência, a gente não tem muito conhecimento dessa área, né? Porque eu acho que é uma área muito interessante porque você tem muito a parte clínica, você vai trabalhar com a parte de constipação, incontinência. Doença inflamatória. Você vai doença inflamatória. Doença inflamatória pode ser cirúrgico ou não, né? Tem a parte de exames de colonoscopia, manometria. Tem a parte de ultrassom endoanal. Tem a parte de endoscopia de alta resolução. São tantas coisas que eu nunca vi, por exemplo. Tanta coisa que eu nunca vi. Mas é muita coisa mesmo. E aí você pode escolher, tu quer fazer câncer? Tu quer ser barrigueiro? Vai lá. Vai fazer. Você quer fazer mais consultório? Pode. Quer fazer seu exame de colonoscopia? Mas qual que é o perfil, assim, se a gente for imaginar um perfil de paciente que vai procurar, então, um coloproctologista, mais ou menos qual que é, assim? Olha, eu acho que depende. Depende, eu vou te explicar o que eu penso, que eu comecei, quando eu comecei a entrar no Instagram, a aparecer e falar sobre isso, eu imaginava que eu tinha que falar absolutamente todas as vertentes da Coloprocto. Um pouquinho de tudo, né? O cara que é bem formado sabe que tem que trazer conteúdo completo. Eu vou trazer, eu sei tudo, eu sou coloproctologista, tenho título de especialista. Eu vou trazer tudo. Eu sei. Não, justamente, a gente pensa muito isso, mas depois, num certo ponto, que é uma coisa que acaba sendo meio que... No meu caso, foi muito natural. E o Instagram também, imagina. Você começou quando? Porque, pra quem não sabe, vocês vão seguir. A gente vai botar o @ aqui no vídeo, mas o teu Instagram é animal, assim. Você já tem um monte de seguidor, o conteúdo é muito legal. Eu tava dando uma bela fuçada. Você começou quando a produzir? Foi nessa já da residência? Não. Foi depois? Não foi na época da residência. Na época da residência, eu ainda... Foi quando começaram a produzir algumas coisas para Instagram. E aí tinha muito aquela visão que a gente tinha, o médico que produz, que, olha lá, tá passando vergonha. Não se garante. Tava fazendo dancinha. Dancinha eu acho que, ok,
talvez seja um pouquinho demais. Mas a produção mesmo de conteúdo, falar no Instagram, Sim. Sim. né? E aí, num dado momento, eu acho que quando que eu virei essa chave, eu tive o período, foi muito tenso o término da Coloprocto. Porque quando terminei a Coloprocto, eu me dediquei muito a prestar a prova de título. Então, eu sentei a bunda, o tratado, que é o tratado, um calhamaço, e sentei, estudei, fazendo prova e tudo mais, porque eu pensava justamente isso. Eu tinha que fazer bem feito. Se eu fizesse bem feito, eu ia fazer uma vez só. Ótimo. E é difícil? É uma prova difícil? Não tenho noção. É uma Meu, prova eu difícil. imagino que eu tenho tido contato com algumas subespecialidades clínicas, né? Acho que até a grande maioria das provas de título de especialista não são provas de brincadeira, assim, eu estudei mais ou menos e vou. É sempre esse o papo. Chega lá, pega o tratado mesmo, sabe, de cabo a rabo. Tanto que a gente estava revendo o episódio de uns colegas que são dermato, e dermato tem uma prova que é difícil também. E os caras falam que às vezes você tá chegando lá, como muitas vezes numa residência, os chefes já são sub da sub, né? O cara ultra especializado, chefe daquele ambulatório, que às vezes ele dá uma bobeada num conceito de uma outra que você que é o R+, Acabou ali, de revisar aquele na boca do capítulo. gol, você tá sabendo Não, melhor. E essa parte de estudar, realmente você vai ler o rodapé e tu vai ficar com o negócio na cabeça, pronto para a prova. E a minha prova foi em Fortaleza. Foi o que? Junto com o congresso? Foi junto com o congresso. Então, tinha o congresso de Fortaleza e eu já ia prestar a prova e também na minha cabeça eu tinha que ter esse título. Né? Então, quando eu prestei a prova, tem a parte teórica, algumas questões, e tem a parte prática. Como que é feita a avaliação da parte prática? A parte prática, ela muda muito conforme o estado que a prova é feita. Sim. Né? A parte prática que eu fiz, eu entrava numa sala como aqui, e eu tinha 2 avaliadores na minha frente, que eram referências na coloproctologia, que eu já admirava. Então Já sabia quem era. Então você já fala assim, caraca, olha quem tá me avaliando, se eu falar uma besteira aqui, né? Além de não passar, eu passo uma vergonha. E aí eles tinham matemática. Então eu tive uma cabine que era de doenças orificiais, uma cabine de doença inflamatória intestinal, então eu estava em casa. Já sabia bastante. Isso daí já estava tranquilo. E eu tive uma cabine de câncer, que foi de fato a mais difícil. Então a gente tinha a pergunta A1 e tinha item A e B. Então eu lia e eu respondia para você. Entendi. Era como se fosse uma prova oral. Tipo uma prova oral. Entendi. Os avaliadores eles tentavam guiar a sua resposta para te ajudar no sentido para onde você está indo. Sim. Mas é uma super. É muito tenso, né? Mas aí deu tudo certo. Passei na prova de título, mas aí veio o quê? Covid. Foi nessa época. Também. Você se formou aí em Coloprocto lá para 2019? 2019, que eu tirei o título. E quando eu tirei o título, eu falei, pronto, agora eu vou trabalhar com... Chegou minha hora! Coloproctologista, né? E aí veio o Covid. Então, acabei ficando na linha de frente, no hospital. E nesse momento, foi, eu acho que um dos momentos que foi mais de provação mesmo, de... Puta, será que eu tô na especialidade certa? Porque você não começou a trabalhar. Pois, com certeza. Você não começou a ter... Como você vai girar um consultório nesse momento? Você não vai girar, não tá tendo cirurgia letiva, você não tá entendendo nada, e ninguém sabia nada. A verdade era essa, ninguém tinha perspectiva do que ia acontecer. Então, esse momento, eu acho que foi um dos mais tensos, porque eu falava, cara, eu acho que eu vou fazer outra especialidade. Eu ainda pensei. Porque eu não tava tendo... E qual seria? Olha, na época, sabe o que eu pensei? Pensei em fazer endoscopia. Achei que era geografia. Ia voltar pra geologia. Falar, não, chega de medicina. Fazer medicina preventiva, né? Tava trancada na minha faculdade, lá não. Na verdade, eu pensei nisso. Mas continuei trabalhando na linha de frente. Foi um momento que eu acho que quem vivenciou, vocês estavam na faculdade nesse momento? Eu peguei um pedacinho da pandemia quando eu ainda estava ali no R1, assim, que ainda tinha lá, gente, essa aqui é a sala do Covid e tal, sintomas respiratórios, mas durou uns 6 meses e depois fecharam essa ala já que já estava normalizando. Já estava normalizando. Então, esse período foi muito tenso, porque foi um período que eu não fui ver minha família em Santos.
Eu fiquei quase um ano sem ver eles presencialmente. Mas como é que foi? Eu acho que a gente nunca conversou isso com alguém que já estava assim, linha de frente, formado na subespecialidade, essa decisão, porque eu imagino que assim, sim, de certa forma você provavelmente precisava trabalhar para pagar suas contas e tal, e o plantão era uma via nesse sentido, mas por outro lado, talvez você poderia não se expor, né? Porque principalmente nesse comecinho tinha essa insegurança, né? Tava aquela coisa da vacina não chegar e quem que vai. E assim, quando você é residente, você não tem escolha, faz parte do programa, queridão. Você vai atender lá e tal, e você fala, pronto, tá bom, eu vou, né? Põe a sua N95 e vai. Que vai, né? Mas quando você é um médico já, assim, putz, cair no mundão, né? Pós-especialização, você tinha uma escolha. Não, era difícil, porque na verdade eu tinha que trabalhar, ponto. Acabou, tinha que trabalhar. E a gente tinha muita incerteza sobre o que era e como que se tratava e como que estava para ir. Então, assim, quando começou, os primeiros casos suspeitos que a gente atendia era o avental de plástico, paramentado no centro cirúrgico. Face shield, marcado aqui, Sim. todo queimado, esparadrapo na cara. Então, foi um período bem intenso de provação. E quando você chegava em casa, você via a notícia, você começava a ter dimensão do negócio. Porque quando você está no hospital, você está meio que imerso, Sim. o negócio flui. Plantãozão. Quando você chega em casa, você começa a ver os lugares, estavam muito mais graves ainda que aqui no Brasil. Começou a bater uma ansiedade, começava a bater um negócio, um desespero, sabe? Com certeza. Mas não ir para Santos foi uma escolha que até tomar consciente. A vacina, eu de fato não desci, porque eu não ia me perdoar. Tá na linha de frente, aí de repente eu tava com Covid e passei pros meus pais, pra minha avó. Não tem como. Então, esse período foi um outro de provação. E aí eu já tava... Mas aí era PS todo dia. Pra gente botar assim um pouquinho a tua rotina. Porque a próxima pergunta era, né? Que é exatamente o que você falou que você teve dificuldade de responder, pelo menos nesse primeiro momento. Agora você sabe melhor. Mas como é a rotina de uma pessoa que se especializou em coloprocto, né? E aí, como você entrar nesse mundão? E aí veio a pandemia, a sua rotina, imagino que foi virada a plantão. Começou, era praticamente plantão. E aí, num dado momento, as coisas começaram a encaixar, o ambulatório começou a funcionar dentro do hospital. Cirurgia eletiva começou a voltar. E aí comecei a sentir. Foi nesse momento que eu comecei a ir pro Instagram. É bem recente. Então. Foi logo, eu acho que na volta da pandemia. Tipo, final de 2020, alguma coisa. Final de 2020, talvez. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar no Instagram, eu tinha muita restrição de aparecer, né? Vergonha. O Pablo falar. Então, eram posts mais estáticos, falando sobre tudo e tudo mais. Médico não sabe, que né? ninguém vai ler, né? Médico não sabe fazer isso, né? A gente não sabe se vender. A gente não sabe se vender. Não sabe. E hoje, quando eu converso com os meus amigos que estão começando, os meus plantonistas, eu falo justamente isso. Cara, tu não tá fazendo para outro médico. O teu Instagram são para as pessoas que estão te seguindo e que muitas vezes não são médicos. Sim. Então você fica muito preocupado, noiado com a linguagem que você vai utilizar. Se você falou que a hemorroida é uma veia, é uma artéria, é um vaso, pô, não faz diferença nesse sentido. Sim. Isso não vai dizer se é o melhor coloprocto ou não, e sim o que você está entregando e conversando. Então teve essa virada que eu comecei a postar devagarinho, aí o consultório começou a fluir. No hospital, você fazia consultório no hospital, você fazia particular? Eu fazia ambulatório no hospital, depois eu comecei o consultório particular. E num dado momento, eu comecei a ver que eu tinha ainda aquela preocupação de falar sobre tudo, né? Então eu comecei a ver que ia ser nichado o meu público. Que eu me comunicava melhor com o público gay. Eu sou um homem gay. E aí você entendeu isso em algum momento ali? Ou você foi tendo uns feedbacks do tipo assim, um post mais... Eu fui tendo os feedbacks. Eu começava a sentir que tinha coisa que eu ficava mais à vontade de falar, de assuntos que eram mais... que eu dominava mais, e que a mesma dor de muitos pacientes era minha também. E aí você compartilhava e... Então eu comecei a acabar nichando nesse sentido de uma forma muito natural, né? E aí eu comecei a produzir mais nesse sentido, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de comunicar com um público gay, LGBTQIAPN+, todo mundo, não tem... Para mim é muito tranquilo isso. E a parte de infecto,
acaba Pareceu aí sendo o muito Emílio comunica interessante, bastante. comunica bastante. Então, começou tudo a fazer sentido. E aí eu comecei... Legal quando você vai encontrando, né? Porque às vezes você demora um pouquinho para você encontrar a forma de você se expressar mais à vontade, encontrar um público. E aí, muitas vezes nas redes sociais é isso, né? Você dá uma nichada para depois abrir de novo. Porque as pessoas vão te conhecendo, você define uma característica de linguagem. Não é por isso que pessoas que não pertencem a esse grupo também não vão te seguir, não vão te indicar, pacientes, né? Não, Porque você continua sabendo tudo. Exatamente. Quando a gente forma, a gente tem essa impressão de que a gente precisa falar sobre tudo, precisa fazer tudo, precisa dominar todos os assuntos. E mesmo dentro da coloproctologia, quando você já está inserido dentro da sociedade, você começa a entender quem são os grandes nomes da sociedade, cada um domina mais uma coisa, mais um assunto, Sim. sabe? E tá tudo bem. Ele sabe tudo. E é o curso natural, na verdade, das carreiras. Natural. E aí foi quando eu comecei a pensar em falar alguma coisa, aparecer falando. Não, porque hoje você já manda bem. Você não tinha né? aparecido até então. Não. E eu conversei com os meninos da minha agência que cuidam da parte do marketing, dos posts e edição de vídeo e tudo mais, que tinha que ser eu. Mas desde o começo você já tinha, não? Ou como é que foi essa... Também pra Foi uma quem... transição de agência. E essa agência me super estimulou. Falou, cara, você tem que aparecer. Você comunica bem. As pessoas querem te ouvir. Tu tem que falar. Tu faz o primeiro obrigado. Aí eu lembrei do meu pai, né? Faz o vestibular. E foi bem aquela história. Fiz o primeiro obrigado, travadão. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, que tinha que ser o Pablo. Porque o que eu tinha horror, eu tinha medo, era aquela coisa meio que personagem e a pessoa chega no teu consultório e tu não sustenta. Sim. E a pessoa fala, pô, no Instagram é diferente. Desse jeito aqui. E eu queria que fosse uma extensão. Eu queria que as pessoas que me acompanham no Instagram decidissem passar comigo no consultório, sentissem que estão no café com Procto, na consulta e estão em casa. Isso é muito legal. Isso é uma dificuldade que a gente enfrentou bastante no começo, ainda mais que quando a gente começou a fazer o podcast, a gente era acadêmico. Então a gente chamava nossos chefes ou alguém que, infinitamente mais gabaritado do que a gente ficava naquele negócio formal, a gente tentava se comunicar porque medicina... Sem risadinha. Imagina que a gente fazia piada. Medicina é uma área com muito prestígio, e a gente percebeu que é exatamente o contrário. Se a gente vai comunicar, tem que tornar acessível o que a gente está fazendo para todo mundo. Para todo mundo. E tem que ter a cara de vocês, tem que ter a cara da pessoa. Então, eu não sou uma pessoa séria, quadrada, que não brinca. Na minha consulta, eu vou brincar com o meu paciente, a gente vai dar risada, sabe? A gente vai tornar os assuntos leves. E foi essa forma que eu quis ir direcionando... Da cara do seu conteúdo. Do conteúdo. De ser leve, de assuntos que são necessários e não são falados, né? Bom, Pablo, mas isso que você tá falando me lembrou muito uma história. Vou mandar um abraço pro Brunão aí. Ele esteve aqui gravando com a gente. Isso aí já aparece na nossa sede já. Mas enfim, ele contou já alguns episódios essa história quando a gente tá falando de especialidade, mercado, né? Que é quando você vai atingir um nicho, é que nem perfurar ali abrir um pacote de Yakult. Você torce de um lado, torce do outro, não dá. Mas você vai lá e tirou o ar, você abriu, né? E aí o pessoal da Coloprocto e toda essa galera, né, que... Toda a população LGBT e tal, que eu acho que deve ser um público muito forte no seu consultório. Acho que ia ser legal se a gente pudesse falar um pouquinho disso, assim, como é que foi isso, que a gente procura, quais as queixas mais frequentes, esse preconceito que essa população sofre. Não, essa parte aí é bem interessante, porque como acabou sendo uma nichada natural... mais verdadeiro ainda, né? Mais verdadeiro. E eu queria colocar isso, foi uma coisa que eu sempre coloquei no meu Instagram, que é a coloproctologia sem julgamentos. Né? Uma frase que eu adoto muito, porque é justamente isso, da pessoa poder chegar lá e não encontrar uma segunda barreira. Eu não posso ser uma barreira. Às vezes a pessoa pode vencer uma barreira dela. Tá tudo bem. Pra chegar na consulta. Procurar ajuda, é tô isso? Tô com vergonha, tô com medo. É uma área que me preocupa, é íntimo. Né? Então, muitas vezes, a pessoa já venceu essa barreira. Eu não posso, de forma alguma, me colocar como uma barreira. Legal. Então, eu não posso, do outro lado da mesa, ser um adendo ou ser uma vírgula, um porém, para a pessoa deixar de se cuidar, deixar de se tratar, deixar de continuar procurando atendimento médico.
E esse foi um ponto que ainda mais me fez ter vontade de falar, de nichar mesmo, de comunicar com o público, porque os relatos são muitos, né? E são relatos ruins. São a partir do momento dos pacientes em consulta. Se fala que faz sexo anal, o tom da consulta já muda, a cara muda. Ou escuta alguma gracinha que não é baseada em ciência, né? Muitas vezes. Então fala assim, então vai ter incontinência, então vai ter hemorroida, porque pratica sexo anal. Ou então tem um HPV na região e, como já aconteceu com um paciente que na época, o relato dele que ele era menor e estava junto com a mãe dele, e ele virou, o médico falou pro paciente, escuta, e a tua mãe sabe que você faz sexo anal? Ela não precisa saber. Nossa. Então, assim, são os mais diversos e é esse ponto que eu tenho muito claro para mim. Nunca vai ser uma barreira. Nunca vai ser uma barreira. Tem que ser acolhimento. Tem que ser o que a gente prega na faculdade. Por que não pode ser? Né? Por que o julgamento tem que vir quando você tá com jaleco? O jaleco te permite julgar e ser preconceituoso? Né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho muito claro e que eu tenho... Pilar da sua consulta. Pilar da minha consulta, e eu acho que pilar realmente consolidadíssimo. Eu acho que a pessoa tem que se sentir à vontade. E os relatos de que já passaram em outras situações e sofreram preconceito são muito grandes. Então, infelizmente, isso ainda acontece. E eu acho que falar disso, pôr a cara, normalizar assuntos, porque é o que eu falo, cara, todo mundo tem cu. Todo mundo tem, meu. Qual que é o problema de falar? Todo mundo faz cocô. Mas eu não tava esperando essa, mas todo mundo. Mas não definitivamente, todo mundo. É justamente isso. Então, assim, a gente fala, tu não quer fazer sexo anal, é uma escolha sua. Perfeito. Né? Lógico. E aí você te permite a falar mal de quem faz ou praticar preconceito porque a pessoa tá numa consulta, num lugar de acolhimento. Ninguém vira médico pra isso, tá errado. Pois é. E como uma barreira, né? Porque às vezes eu acho que a gente pode falar aqui de cuidados não só de tratamento, diagnósticos, mas preventivos também, né? Porque não tem informação. Preventivo. E eu vou te dizer mais. Dentro da parte da coloproctologia, tem a parte que cuida mais de ST, né? E, cara, eu voltei para o Emílio Ribas, eu aprendi com um fera, o Dr. Sidney Nadal, é dessa da casa. Mas eu acho que já estava off quando vocês formaram. E eu aprendi no Emílio Ribas, acompanhando os pacientes, todos os tipos de pacientes e o jeito que ele tratava, o carinho que ele tinha, né? Então, foi muito legal essas inspirações que eu fui tendo ao longo da formação. E aí são pilares que eu sigo até hoje. Eu acho que esse que é o ponto. Se a gente fala de prevenção, se a gente cativa o paciente a ponto de que ele entenda quais são opções de tratamento. Quando a gente fala de prevenção combinada, a gente vai falar de PrEP, a gente vai falar de Doxipep, a gente vai falar de todas as opções, não só da camisinha, vamos falar de vacina. Então tá bom, quem é você? Você é meu paciente que faz sexo sem camisinha e não adianta que não vai fazer? Tá bom, então o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa estratégia? De quanto em quanto tempo a gente vai testar? Vamos tomar PrEP? Vamos tomar sob demanda? Vamos entender quem é você. Exato, da mesma forma que um clínico conversa com o paciente e fala, o cara fala, não vou parar de fumar, doutor. Eu não vou, eu faço isso há 45 anos, eu não vou. E daí, beleza, tem que carta que eu tenho agora para usar com esse paciente. Mas é esse que é o ponto, a gente pensar que o paciente é um indivíduo. E a gente vê muito do negócio do pessoal falando nas redes sociais, né? De cuidado personalizado e tal. E isso que é cuidado personalizado. Você não tá fazendo nada demais, a não ser o óbvio, né? Tudo que você sabe. Mas eu digo, de inventar a roda e tal. Não, você está aplicando para o paciente certo, o cuidado certo, no momento certo. E isso que eu também quero saber depois, se a gente vai ter que ter uns minutinhos para discutir sobre o lado da gestão. Mas conta pra gente, então, como que é a vida de um coloprocto? Assim, a rotina, as possibilidades que ele tem, que nem você mencionou lá dos difíceis ambulatórios. Então dá para fazer, né, imagem, dá para fazer cirurgia. Durante a minha formação, eu ainda pensando naquela parte da inquietude
enquanto tava estudando para a prova de título, falava, cara, eu não posso ficar parado, não tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz o fellow no HC. Que isso. Cara, Quantas horas tem seu dia? Pois é, e dava certo. Agora eu sofro tanto. Mas eu fiz o fellow no HC de fisiologia coloretal, de ano retal. Seria o quê? A parte de incontinência e constipação. Então, Legal. eu acompanhei esse ambulatório, estudei a parte de manometria, porque eu pensei justamente nisso. Vou estudar prova de título. Doença inflamatória tá tudo tranquilo. A parte de fisiologia é difícil. Vou pegar o que eu não sei. Vou acompanhar esse ambulatório, vou aprender e vou ver esse tipo de exame. Então, conseguir acompanhar essa área. E é uma área interessante também, né? Que você mexe com constipação, você pega aquelas pacientes, tiveram não sei quantos partos vaginal, deu tudo certo. Aí tava tudo bem até ela ficar mais velha, assoalho pélvico ficar mais fragilizado, aí veio o prolapso, veio uma incontinência. Sim. E aí você começa a estudar, ver os níveis pressóricos, fazer o ultrassom anal, ver se tem alguma lesão de esfíncter. Aí você começa a entender tudo. E você trata tudo isso. Sim. Ele conseguiu. Ele realmente é outro. Não, mas sabe que a gente também fala disso bastante aqui, que às vezes, né, pô, você se imagina escolhendo uma especialidade e eu acho que o cara que escolheu o coloprocto, talvez ele não vai ser a escolha óbvia pro teu tratamento de incontinência urinária numa mulher já mais velha. Mas pode ser. Você é médico, você pode construir a tua carreira de diferentes formas para chegar no mesmo objetivo que não foi fazendo a GO, apesar de que lá atrás, lembra que você mencionou que você gostou? É, e tal. então. Mas assim, É esse conceito que a gente aborda, né? Que a especialidade médica, ela te abre algumas portas, mas você pode atingir um ponto na carreira através de diferentes especialidades. Você pode fazer a mesma coisa, Exato. seguindo diferentes caminhos. E a gente tem que pensar que toda especialidade tem o seu arroz com feijão. Esse é um essencial. ponto que a gente tem que Excelente. entender. Então, vamos falar de coloprocto. Beleza, gosto muito de tratar IST. Vamos supor que... As hemorroidas. A hemorroida é o arroz com feijão. A fístula é o arroz com feijão. A Não vai ter como fissura fugir disso. é o arroz com feijão. É São isso. as orificiais. Então, esse é o habitual do seu consultório. É o ganha-pão. Vai ter câncer? Eventualmente tem, mas não é uma rotina do consultório particular. Né? Então, não a é... constipação deve ser, eu A imagino. constipação, sim. Alterações... Porque tem muita coisa... Quando a gente fala de hábito intestinal... As pessoas normalizam muitas situações porque sempre normalizaram. O meu é assim. E a família normalizou, porque normalmente você vai ter um hábito muito próximo do que a sua família tem, porque seus hábitos alimentares são próximos do que a sua família tem. Então, você acaba normalizando. Então, quando você para conversar, fala de esforço no banheiro, você fala de alimentação, de ingesta de fibras, característica. Tem gente que não olha, nunca olhou cocô na privada. É loucura. Né? Aí é loucura. Não, aí tu fala, não vi, não sei. Entendeu? Então, tem de tudo. Aí tem que pedir foto. E eu recebo cada foto. Não, celular de médico é aquele negócio. Você não pode abrir fotos no metrô. Mas eu te falar que de coloprocto é um pouquinho pior. Deve ser mesmo. De coloprocto é só merda. complicado. Celular proibidão. Não, tem como. é nude, né? No fim das contas, você... Não, porque eu tenho bastante, né? Mas assim, a gente tenta Pois é. evitar. Não Eu tem tô como. passando aqui, o sushi, meu cachorro, aí de repente pro lado. Asterisco. Mas é uma especialidade que se você for ver o que você quer fazer dentro dela, e aí vai ter tempo de decidir também, né? Porque aí quando você tá dentro da residência, você vai ter esses 2 anos, vai acompanhar, vai Quer ir pra um lado saber- mais cirurgião, ficar operando pra caramba, o cara mais do consultório, o cara mais da infecto, o cara mais de exame. Ou operar sentadinho, uma hemorroida, que delícia. Deve ser mesmo. Nossa, você Com tá calma. sentadinho, pô. Cirurgia curta. Cirurgia curta. E tem uma parte que ganhou muita força na coloprocto, que é a parte estética, Ah, tem também. né, da região. Que antes a gente não era legitimada uma queixa estética. Não podia. Aliás, eu vou te dizer que ainda não tem muita gente que não Não legitima, né? Então, simplesmente, se o paciente tem um plicoma, que é uma sobra de pele, o plicoma vai virar algo ruim? Plicoma vai virar um câncer? Não. Plicoma vai gerar algum tipo de complicação? Vamos dizer, a vesícula pode a pedra migrar e gerar uma colestite. Plicoma não vai gerar nenhuma complicação, a não ser o seu incômodo. Então agora você vive com isso. Se você... Já aconteceu também de pacientes chegarem... A doutora passando anteriormente e falaram que não é nada, é frescura.
Mas frescura para uma mulher que colocar um biquíni fio dental e tem um excesso de pele lá que tá machucando. Então, essa parte de estética ganhou muito... Vamos dizer que é estética, mas no fim das contas não é, né? O plicoma. Mas aí, retirada com laser. Tem algumas inovações bem interessantes dentro da coloprocto, sabe? Que nem eu sei que... Clareamento na região. GO tem bastante da vulva, da vagina. Sim. Imagino que no ânus deve ter alguma Clareamento na região. Peelings. Isso tudo é ambulatorial ou faz no centro peeling, cirúrgico? Tudo fazendo consultório? Dá fazendo consultório. Daí é máquina, imagina. Máquina de laser de CO2. Então tem algumas coisas interessantes, né? E é aquele ponto, cara. Se é uma queixa sua, é legítimo, é uma queixa. Perfeito. O motivo pode ser: eu não gosto desse plicoma, eu não gosto da cor. Acabou. Se não faz Acabou. sentido, Não faz o faz risco-benefício e... Você sei lá explica como o que você pode fazer, quais são os métodos, tá tudo certo. Legal. E Legal. agora, pra gente caminhar pro final do episódio, você é uma pessoa que não para, já percebemos, não sei nem quantas horas do seu dia você tem pra conseguir fazer tudo isso. Quais são os próximos passos que você enxerga pra você? Você demonstrou que você estava construindo desde sempre a sua carreira, pensando já 2 jogadas à frente. Como que tá funcionando sua cabeça nesse momento? Olha, nesse momento, eu tenho consultório, que é uma satisfação muito grande poder atender um paciente que vira e fala que já me acompanha no Instagram, que já chegou... Não, doutor, mas eu já sei como passa a pomada porque eu já vi aquele vídeo seu. Sabe? Não, já chega com algumas já tá educando. dicas. Então, isso é muito legal. Ou vem gente de fora falar assim, cara, eu vim de outro estado para passar com você. Nossa. Então, isso foi, gratificante é um demais. negócio muito, muito bom. Então, o consultório é um negócio muito legal, né? Que me completa mesmo. A parte de cirúrgica eu gosto muito, então não abandonei o centro cirúrgico. O coração bate diferente. A resenha, né? O centro cirúrgico. O centro cirúrgico, o coração bate diferente, não tem jeito. E no final de 2023, até então eu ficava só como chefe de plantão, acabei entrando para a parte de coordenação médica do pronto-socorro. Aí sim. Telefone 24 horas. Aí sim. Olha, eu vou falar que quando eu falo da parte de gestão, eu acho que é a gestão que escolhe a gente, né? Não é um negócio pensado, mas é um negócio que te dá satisfação. Você tem, às vezes, vontade de jogar tudo pro alto, você tem vontade, às vezes, de gritar, você tem vontade, às vezes, de falar não quero mais, mas é um negócio que dá um prazer tão grande e tão diferente que não é uma coisa que eu penso em abandonar. Estar no pronto-socorro, estar trabalhando com plantonistas que ainda estão iniciando a formação, ver o crescimento deles, poder fazer parte disso e poder dar dicas preciosas, conversas, sentar. Pô, teve um plantonista meu que levou um vinho para mim nesse final de semana e ele falou que eu fiz muita diferença na formação dele, que eu tinha falado, e ele mencionou uma frase que eu falei para ele que fez muito sentido num dia que ele estava mal e eu falei a frase certa. É muito doido. Foi uma das coisas que me emociona até hoje falar. A importância de uma coordenação, principalmente agora falando do nível de pronto atendimento e tal, na construção de um time mesmo, né? Porque é aquela coisa, se você vai olhar e falar que é uma galera que plantonistas e tem um grupo para passar plantão, o dia que alguém tá passando um perrengue, se é só um grupo de plantonistas, hoje eu não posso, aí o cara, hoje eu tive um problema urgente e tal, passa urgente, alguém por favor me ajuda, aquela coisa. E quando é um time, eu não posso tal horário, alguém pode ir outro, aí o chefe fala, se alguém puder chegar um pouquinho mais tarde, a gente resolve e tal, mandou mensagem, pum, o negócio facilmente se resolve ali, né, na passagem de caso entre colegas, não, que é um PS gigante, né, às vezes as pessoas vão olhar e falam assim, não, é um PS que tem 2 portas, uma sala de emergência com 2 leitos e ali 6 na medicação. Não é isso, né? Não, eu penso muito que é sobre liderança. É sobre como você vai liderar, como que é a imagem que você quer passar, qual que é o grau de respeito que você quer dar. Você quer dar o respeito porque você grita ou você quer dar o respeito porque você é admirado? Sabe? Então, eu acho que o fato de ter sido atleta sempre me deixou muito focado nas coisas que eu vou fazer, sabe? Então, o pronto-socorro eu acho que é isso, é um tesão diferente. A gestão é um negócio que mexe com um lado diferente seu.
E você começa a ver as coisas funcionando, você entendendo o porquê de coisas e você podendo ainda explicar o porquê para outras pessoas, essas pessoas fazerem sentido. Esses porquês e direcionando. E todo mundo comprar ideia. Comprar ideia, meu. A gente passou por uma auditoria internacional da JCI agora no Morumbi. Meu, eu juro que eu achei que eu fosse ficar louco. É intenso. O meu marido, eu tenho certeza que ia sair de casa. Eu falei, na semana, se você quiser ficar no hotel, acho que vai ser... Mas eu sobrevivi e o mais legal foi ver o grau de comprometimento da equipe, o grau de comprometimento do time, do que você entregou, sabe? E que as pessoas compraram, as pessoas estudaram, as pessoas estavam prontas, e eu tinha certeza que eles estavam prontos. Legal. É isso, né? Então, a equipe, senso de equipe. E aí agora a parte de gestão também não é algo que eu penso em abandonar, não. Legal. E sabe, eu gosto, assim, eu acho que o Gui talvez está partindo para um lado mais ambulatorial, mas o médico, né? E pelo menos a visão do médico raiz, que hoje a gente tem várias versões de médico, o que a gente está fazendo aqui como educação médica também é um papel do médico. Então hoje o médico pode ter diversas funções, mas aquele médico tradicional, assim, de ser o cara que está ali num hospital e tal, e se um dia, sabe, eu acho que isso é gostoso no sentido de que, assim, se um dia com um familiar teu, algum amigo teu, alguém precisa de um problema, óbvio que, por exemplo, o Gui, se um dia ele precisar de alguma coisa num PS e eu for trabalhar em algum PS e puder ajudá-lo, ou um familiar que está doente e tal, já aconteceu, vou fazer inclusive. isso com o maior prazer. Mas se você tá dentro da estrutura, meu, parece que é tão fácil, assim, eu digo isso porque quantas vezes meus pais em casa eles não têm um problema de saúde, precisam ir num PS e tal, uma avaliação, você tá envolvido num hospital que você sente segurança, você gosta dos médicos, você consegue trazer tua família para ser cuidada lá, seus amigos e tal, passa numa avaliação, você resolve um problema, meu, e ter essa possibilidade é uma coisa que, daquele médico raiz, que é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de realmente um privilégio. Você cuidar da sua família, dos outros, e muito próximo, e dentro da estrutura. E estando dentro da gestão, você começa a entender tudo, como que funciona. Porque ver funcionando de fora, acha que é um negócio... os porquês, né? Você entende os porquês, você conhece toda a equipe, você sabe quem é que faz isso, quem faz aquilo, por que faz isso, por que faz aquilo. Então, assim, dentro do que eu imagino que deva ser gestão, é uma das coisas que eu faço muito com meus plantonistas, sabe? Eu explico o motivo das coisas. Eu explico o nosso objetivo e para onde a gente quer ir. E como que a gente pode fazer, como que você pode melhorar como profissional. E aí, claro, muitas vezes o pronto-socorro é um caminho, né? Um percurso que a pessoa vai passar e muitas vezes não fica. Vai fazer a sub, vai fazer a especialidade, mudou de cidade e só tá lá de uma forma transitória. Mas você vê o crescimento... Cara, isso é bem legal. E é legal você poder fazer isso, né? Um momento transitório da carreira profissional da pessoa, que às vezes ela só tá cumprindo o papel financeiro dela. Mas você, construindo uma equipe dessa forma, unida, você consegue fazer aquele um ambiente de construção individual para aquela pessoa. Sim. Não só um ambiente que ela vai lá para tirar uma grana e vazar. E eu penso que é assim, a pessoa tem que ser feliz. Né? Então, ela beleza, é um momento de transição? É um momento de transição. Mas está sendo feliz dando aquele plantão? Né? Isso é muito essencial. Cara, se você vem para um lugar puto da vida que você não está satisfeito, tá tudo errado. Procura outro hospital, vai dar plantão de outra forma, sei lá, de mesada, não sei como que funciona. Mas se você tem que fazer aquilo, leve da melhor forma. E isso eu já falei. Muitas vezes eu falei, cara, você não tá feliz aqui? É feliz o que tem que estar. Pois é. Então procura teu rumo. Ou então, se tá feliz, contagia o pessoal e todo mundo fica amigo e no final do plantão a gente toma uma cerveja junto. Perfeito. Vou começar a trabalhar lá. Eu tô falando, tem que ir pra lá. Legal, Pablo. Parabéns pela sua trajetória. Acho que foi muito legal a gente poder desbravar um pouquinho essa especialidade. Acho que o cuidado que você mencionou com a população LGBT é uma coisa que é muito negligenciada. Acho que a gente já falou um pouquinho. A gente teve falou com o Gutão, né? Que ele atende a população transginecologista. Chefe de população trans, na parte mais endocrinológica da GO e tal. Mas a gente nunca abordou como a sexualidade do médico pode também ser uma oportunidade de atingir, comunicar com um novo nicho, de levar saúde para algumas pessoas. Isso foi muito inspirador, foi muito legal ver isso. Eu acho que essa parte é mais fácil. As dores deles, por serem gays, meus pacientes, são as mesmas minhas. Né? O que eles passaram para assumir uma sexualidade, coisas do tipo,
obviamente que eu devo ter passado também, né? Então, falar sobre isso é gostoso e entrar com essa população é um negócio que realmente aquece meu coração. O consultório deve Muito estar legal. lotado, né? Porque quem que não vai querer ter um atendimento assim, né? Parabéns. E a gente se vê no próximo, hein? Tchau. Gente.